Meu nome é Tatiana. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Mais uma live que a gente está promovendo aqui pelo YouTube do Instituto Lafarge-Holcim. Nós criamos esse espaço para promover o diálogo, compartilhar conhecimento, estreitar as relações. Então, esperamos que vocês aproveitem esse momento e participem com a gente. Façam perguntas, coloquem suas opiniões sobre o assunto. A gente quer realmente que esse espaço seja um espaço de diálogo. Gostaria de agradecer desde já a presença de todos vocês, né? Espero que todo mundo esteja ouvindo, então se vocês perceberem que está com algum problema, falem aqui no chat para que a gente possa tentar solucionar os problemas, tá bom? Gostaria de lembrar ainda que dá tempo ainda de quem está aqui assistindo e participando com a gente, de compartilhar esse link com algum colega, algum familiar que vocês tenham vontade, que vocês sabem que pode se aproveitar muito desse conteúdo. Então, fiquem à vontade, aproveitem para compartilhar e para crescer o número de pessoas que está aqui com a gente, tá? Antes de começar, eu queria apresentar para vocês um pouquinho quem é a Lafarge-Holcim, quem é o Instituto Lafarge-Holcim, né? Então, a Lafarge-Holcim é líder mundial em materiais de construção. A gente está presente em 70 países. Aqui no Brasil, a gente está presente nas regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste, com 20 unidades operacionais que produzem cimento, agregados e concreto. O Instituto Lafarge-Holcim é quem coordena os investimentos sociais da Lafarge-Holcim aqui no Brasil, implementando projetos que visam estabelecer parcerias para fortalecer as instituições locais e promover o desenvolvimento do território de forma integrada. Eu, Tatiana, como eu comentei com vocês logo no começo, sou a coordenadora da área de responsabilidade social corporativa e também do Instituto Lafarge-Holcim no Brasil, e vou moderar essa live hoje que tem como tema como manter ou conquistar um emprego em meio à pandemia. Apresentar um pouquinho para vocês as nossas super convidadas de hoje. Marcela Butazzi, ela é especialista de carreira com 15 anos de experiência em recursos humanos, diretora da MB Carreira e Recolocação e criadora do método Empregabilidade Blindada. A nossa outra convidada é a Carolina Araújo, que tem 9 anos de experiência em recursos humanos, em vários subsistemas de RH, atuando como HR Business Partner, treinamento e desenvolvimento, desenvolvimento organizacional, benefícios e remuneração. Meninas, bem-vindas. Obrigada por terem aceitado esse convite. A gente tem certeza que esse vai ser um momento muito legal e de muita aprendizagem para todo mundo. Marcela, acho que a gente pode começar com você, né? Pode, claro. Então, tá bom. Então, primeiramente, boa noite. Estou muito feliz de compartilhar aqui esse momento com vocês, do Instituto Lafarge-Holcim. Tatiana, obrigada, né, pelo convite. Carol, boa noite também, né? Minha colega de RH. Hoje a gente vai trazer aí muito conhecimento e compartilhar tudo o que está acontecendo no mercado de trabalho para vocês, inclusive nesse momento pandêmico tão delicado para o mundo e para todos nós brasileiros, né? Então, já posso me apresentar, né, Tati? Posso? Então, tá bom. Gente, então, sou a Marcela Butazzi, eu tenho 15 anos, agora, né, 2020, 16 anos de recursos humanos, o tempo passa. Quando a gente vê, daqui a pouco, 20 anos de recursos humanos, gestão de pessoas e desenvolvimento. Eu sou apaixonada por RH desde o começo da minha carreira, e há 10 anos atrás eu resolvi abrir a minha consultoria, que é a MB Carreira e Recolocação. Nesse meio tempo, comecei, claro, vim oriunda de recrutamento e seleção, de mercado corporativo, e hoje eu presto serviço em grandes empresas e também atendimento pessoa física. Então, para vocês entenderem o que eu faço, eu hoje atuo nas duas pontas. Eu sou headhunter, eu ajudo as empresas encontrarem um talento, né? Mas eu também fico do outro lado, ajudando as pessoas a buscarem novos desafios na carreira. E eu criei um método que chama Empregabilidade Blindada há alguns anos, por trabalhar fortemente, desde 2015 até agora, a recolocação profissional. E o método, ele visa você pensar na sua carreira até 2 anos antes de um momento de transição, porque você precisa hoje ficar atraente para o mercado de trabalho.
Por quê, gente? Porque as exigências só estão aumentando. Não sei se vocês percebem isso, né? Então, quando a gente deseja fazer uma transição, não adianta as férias, e aí você fala, agora eu vou voltar das férias e vou procurar emprego. E aí, daqui um mês, eu vou conseguir me recolocar. Infelizmente, um pouco antes da pandemia, alguns anos, e agora nesse momento pandêmico, as coisas não estão assim tão rápidas. E aí é muito importante você se planejar para um novo desafio, se você estiver trabalhando, e se você estiver disponível no mercado. Gente, adoro essa palavra, tá? Não estou desempregado, estou disponível no mercado. É até, assim, por questão de energia, de trazer coisas boas para você. Você está disponível, você é um excelente profissional, você tem competências, você tem talentos, você hoje só está num momento que você está buscando. A gente começa a trabalhar com. A gente pode começar a trabalhar antes, tá, gente? Mas aí eu vou fazer uma média. A gente começa a trabalhar com 18 anos e a gente pode trabalhar hoje até 70, 80 anos. Então, a gente tem uma carreira produtiva de 60 anos. A gente não vai fazer a mesma coisa ao longo desses 60 anos de trabalho, de vida profissional. Então, com certeza, dentro desse tempo, a gente vai ter um momento de pausa. De pausa, ou porque você deseja e pediu demissão e vai buscar um novo desafio, ou porque a empresa te demitiu, ou por um momento de mercado como esse, como muitas pessoas perderam seus empregos desde março, que a gente vai conversar bastante sobre isso, né? A live é sobre como buscar uma recolocação, se atualizar nesse momento e aproveitar esse momento de mercado, que a gente está trabalhando remoto, algumas pessoas estão ainda trabalhando 100% remotas, outras já voltaram, a gente vai falar sobre a retomada do mercado e o benefício da retomada do mercado de trabalho, né, mesmo ainda a gente na busca pela vacina, sabendo que ela pode chegar no final de 2020, no começo de 2021, e como tudo isso vai influenciar diretamente na questão do nosso emprego, tá? Então, do método é isso, para vocês conhecerem. Eu achei muito interessante, porque eu passei 5 anos trabalhando em algum, assim, 2015 foi um ano que o Brasil também passou por uma crise econômica, que impactou no mercado de trabalho, se a gente lembrar um pouquinho. Então, a gente teve anos, assim, de 2015, 2016, que foram anos difíceis. Para muitas pessoas também perderam o emprego, mas foi uma questão de crise política, com crise econômica, diferente de uma crise sanitária que nós vivemos hoje. Então, nos últimos 5 anos, vivemos momentos instáveis no mercado de trabalho, em relação ao nosso emprego. E o aumento das exigências. Então, hoje em dia, você precisa ser super atualizado. E, gente, atualizado é questão de graduação, pós-graduação, cursos de extensão rápido, ligado ao segmento que você atua, idioma, né? A gente sabe que, dependendo de um nível dentro da organização, ou daquele cargo específico, você precisa de um idioma hoje avançado, no mínimo, né? É uma tendência de mercado. Enfim, olha quantas coisas mudaram, né? Então, a gente precisa ter um plano B, né? Não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas hoje a gente pode sim ter 2 trabalhos. Um CLT, o outro PJ, ou um CLT e um freelancer. Enfim, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que ter composição de renda, porque se você perde você tem a outra renda, que pode aí te ajudar nesse momento de transição de carreira. Então, o método, ele, claro, surgiu da mente da Marcela, mas diante de tantos atendimentos, pessoa física, em recolocação profissional. E também em outplacement. O que é outplacement? É quando a empresa me contrata para ajudar as pessoas que foram demitidas dentro de um período, né? Às vezes a gente tem um pacote de benefícios na demissão,
e isso agrega ao pacote de benefícios. As empresas hoje, além de estenderem os seus planos de saúde, por exemplo, ao demitirem, elas também pagam uma consultoria, que aí no caso é uma consultoria de RH, que a gente dá um apoio para aquele executivo ou para aquele colaborador que se dedicou tantos anos na empresa e que nunca mexeu no seu currículo, não atualizou o LinkedIn, que a gente vai falar de LinkedIn hoje também. Enfim, faz muito entrevista. E hoje? Hoje a entrevista é 100% online, os processos seletivos até a vacina, com certeza. Que aí, no caso, é uma consultoria então, aí, pelo menos processos seletivos online, dentro da sua residência. Um lugar tranquilo, sem barulho, uma internet de alta velocidade. O medo com a câmera, como eu estou aqui com vocês, é normal. A voz treme, o coração bate mais forte, a gente fica vermelha. É normal, né? A gente fica quente, porque você não tem o costume de falar com a câmera. Aqui eu estou olhando para vocês e eu estou conversando com quantas pessoas? Mas eu acho que isso também se passa com as pessoas que estão do outro lado, né, Má? A gente tem que lembrar que quem está do outro lado também são pessoas. Então, muitas vezes, a pessoa também não está acostumada com essa nova rotina, né? Sim, com certeza. Então, a adaptação é para todo mundo, né? Exatamente. Então, e a gente tem que entender que eu acho que esse momento da pandemia, ela também mostrou que nós precisamos do outro, assim. É uma reflexão da Marcela, mas eu acredito, né? Enfim, então a gente precisa do outro. A gente tem que estimular a empatia, né? Então, se colocar no lugar do outro. Eu sempre fui assim. Eu sou recrutadora, eu tenho 38 anos, eu sou recrutadora desde os 23. Então, gente, e eu sempre gostei assim, sabe? Quando eu trabalhava na consultoria, o candidato ele chegava e eu percebia que ele estava tremendo, né? E aí eu sempre oferecia um café. Antes de começar a entrevista, eu sempre gostei de conversar uns 10 minutos da vida, sabe? Do tempo, de assuntos corriqueiros para a pessoa, sabe, relaxar, enfim, porque aí ela vai conseguir raciocinar melhor e extrair tudo que ela tem de bom na entrevista, né? Ela vai compartilhar com você os resultados dela, os momentos profissionais. Às vezes eu até começava a falar da família, porque é legal, né? A pessoa conhecer um pouco. Poxa, você mora com quem? Se você tem filhos, né? No meio dessa conversa, você pode até encontrar afinidades entre o recrutador e o candidato, e aí você tem esse quebra-gelo inicial para aí realmente começar a falar, bom, o cargo é esse, estou te recrutando nessa situação, vou falar os dados da vaga, e aí você começa realmente a entrevista. E hoje, essa entrevista presencial que eu estou comentando com vocês, ela continua igual, né? Só, por exemplo, a velocidade da sua internet, o seu celular, se em casa você tem um laptop, se você sabe fazer o download de todas as plataformas digitais, por onde vai acontecer Está com essa antecedência, videoconferência. Né, Má? Isso que você quer dizer. Sim, total, né? Porque o que acontece? Eu mesma, hoje a gente tem o Zoom, a gente tem Google Meeting, enfim, a gente tem o WhatsApp, a gente tem o Skype, a gente tem o Teams. Olha quantos. Eu também, gente. Marcela, você usava todos? Não, gente. Antes da pandemia, assim, a minha consultoria tem 10 anos. De 3 anos para cá, ela estava 70% online e 30% presencial. Então, obviamente, eu já usava o Zoom nos atendimentos, era o que eu mais usava. E aí depois eu fui conhecendo o Google Meeting, o Teams. Hoje em dia eu leciono em 2 instituições aqui em São Paulo, ambas usam o Teams. Eu estou dando aula ao vivo, né? Eu tenho carreira mista, como eu falei para vocês, um plano B, também desde 2009 eu leciono na área de recursos humanos e coaching, e agora estou dando aula ao vivo mesmo, né? É ao vivo, são 2 horas, 3 horas sem parar. É uma grande emoção, né? Bem diferente. Não, e é diferente de você estar ali naquele momento tete a tete com a pessoa, né? Por mais que você tenha a história do é possível,
mas o estar presencialmente e o estar online traz um pouco dessa dificuldade muitas vezes, né? Porque De sentir o público, né? Assim, a exato. receptividade das pessoas, porque a gente acaba buscando, né, entender se as pessoas estão compreendendo pelos sinais corporais, enfim, pelas linguagens Não, virtual. no virtual é muito fácil, né? Você desliga a câmera e a pessoa não consegue saber o que está passando ali do outro lado, né? Exatamente. E eu acho que esse é um ponto importante, inclusive, de dica. Gente, sempre que forem passar por alguma entrevista, alguma coisa assim virtual, tentem fazer com que a câmera, por exemplo, tem que estar funcionando. Não dá para você fazer uma entrevista no olho da pessoa, né? Sim. Isso acontece às vezes na aula. Alguns alunos desligam, eu não tenho controle. A gente tem que passar exercício, né? É bem diferente passar uma instrução. Olha, agora a gente vai a gente vai ler por exemplo, tipo um fórum. Eu vou passar um link, vocês vão ler, né? E aí a gente volta para discutir. Cada um tem um momento de leitura. Na sala eu estou olhando todos, né? Na sala presencial. Mas no Teams, por exemplo, cada um tem seu momento. Então, assim, é desafiador. E eu acho que, assim, muitas tendências que nós já conversávamos em RH sobre trabalho remoto ou home office alguns dias na empresa, e aquilo nunca saía do papel, né? De um dia para outro, gente. O que aconteceu? Virou realidade. No dia 12 de março, eu atendi, acho que até o dia 12, foi isso mesmo, na Paulista, num coworking que eu atendo aqui em São Paulo, e aquela situação da pandemia, e aí eu pensei, bom, hoje eu vou soltar um comunicado oficial, que é a MB Carreira e Recolocação, só vai atender online. Sem data definida, né? Com muitos clientes na base, trabalhando recolocação profissional, a quarentena caminhando, né? Sem parar, ela não, né? A gente ainda está em quarentena. Enfim, foram tantos desafios que, assim, eu tive que tomar decisões, assim, eu fui dormir, acordei como empresária, tomei a decisão. E até hoje está assim, né? Claro, na verdade, eu acho que isso aconteceu na maioria das empresas, né? Foi muito do dia com a maioria das pessoas, né? Em todos os aspectos, não só profissional como pessoal também, né? De ter a criança, enfim, quem tem filho, não ter mais a escola, ter que adaptar toda a rotina. Então, assim, eu acho que decidindo deixar a babá também de lado, e aí realmente você vira uma pessoa que tem que ser as 1000 funções, multifuncional, né? Enfim, realmente esse momento de pandemia trouxe isso para a gente, né? A gente tem que desenvolver a capacidade de se adaptar, de ser flexível e, assim, muito rapidamente, né? Porque não tinha outra opção, né? Tinha que ser, né? Má, conta um pouco para a gente, um pouco como que essas pessoas podem começar a pensar nessa recolocação. Assim, para quem está no mercado hoje, como que se recoloca, né? Tem muita gente, tipo, vou dar o meu exemplo, eu trabalho nessa empresa há quase 15 anos. Eu não vou para o mercado há quase 15 anos. Eu não tenho ideia de como começar um currículo hoje, 15 anos depois. Exatamente. E aí, hoje, o currículo se chama kit digital, né? Porque hoje o currículo não é só o currículo em Word. Claro que o tradicional é em Word, mas hoje você precisa ter o currículo em Word, que a gente vai comentar aqui. Você precisa ter um vídeo currículo pronto para participar dos processos seletivos online, porque hoje, às vezes, o processo seletivo pede para você inserir o vídeo currículo, ou a plataforma ela tem aí um ícone que ela vai pedir para você fazer na hora, até 2 minutos. Então, só que se você gravou o vídeo currículo 50 vezes em casa treinando, a hora que você for participar desses processos seletivos nas plataformas digitais, que geralmente acontecem como? Você faz o primeiro cadastro, inclui seu currículo, que aí tem que ser no Word, ou você precisa ter o seu perfil na maior rede social corporativa do mundo, que é o LinkedIn, porque algumas plataformas digitais já têm sintonia, já é cadastrado o LinkedIn, você coloca seu login e senha
e você já entra com o cadastro do LinkedIn. Uhum. E isso é uma comodidade, né? Então, se você tem um excelente cadastro lá, né, um perfil campeão, e aí você já vai para os testes. Aí, obviamente, hoje ainda tem muito teste, viu, gente? A gente tem que estar preparado para isso. Então, aí português, raciocínio lógico, conhecimentos gerais, conhecimentos de informática, dependendo, né, do cargo. A gente tem teste de idioma também. E o teste de idioma, recentemente eu passei por um, viu? E também é um vídeo para você falar inglês, além do teste de múltipla escolha em inglês, né? Claro. Então, o vídeo currículo, a gente tem que treinar em português e inglês, né? Para quem já tem o idioma e busca, né? Enfim, e aí tem o vídeo currículo. A gente precisa estar preparado para todas essas opções, além de um currículo em modelo inovador, que hoje também muitas pessoas em algumas áreas, né, por exemplo, marketing, publicidade, vendas, ou até áreas, por exemplo, jurídica, RH, mas a gente pode sim transformar um modelo em Word num modelo mais inovador, com cores sóbrias, né? Mas de um estilo diferente, porque mostra que você é um profissional conectado, inovador, e é isso que o mercado pede hoje, né? E ágil, né? E que acompanha as tendências. Então, olha quanta coisa a gente precisa manter a nossa formação acadêmica em movimento, tá? Isso é muito importante, gente, porque eu ainda acompanho pessoas que, assim, fizeram a graduação em 2000 e pouco, e estão 5 anos parada. É muito tempo, muito tempo. Assim, então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, tá, gente? Para ser até melhor, e vocês podem conferir nas minhas redes sociais. Eu fiz ADM em 2007, depois eu fiz uma MBA em negócios em 2008, depois eu fiz uma outra especialização em psicologia organizacional em 2012. Depois, eu fiz as formações de coaching, que aí, então, a gente considera como um curso de extensão, né? Até porque o coaching ainda, como eu posso dizer, o curso de coaching, ele ainda não tem um reconhecimento, né, no Brasil, então, fiz certificações internacionais, ele ainda não é válido como uma profissão aqui, mas, enfim, você demanda um tempo seguir em todas essas formações. E recentemente eu fiz uma outra especialização em coaching e liderança, porque eu falei, bom, se eu sigo essa área, eu preciso ter uma formação reconhecida pelo MEC, né? Que é o órgão que é responsável pela educação no país. Então, a gente não pode parar de estudar. Não, eu acho, Má, que, desculpa te interromper, mas eu acho que a gente está num momento bom para isso, né? Ótimo para estudar. A gente está num momento meio que, ok, as pessoas estão se adaptando a trabalhar de casa e tal, mas em alguns momentos você tem um pouco mais de liberdade, você tem a questão de que você não tem mais deslocamentos, que te dá um tempo extra para você estar podendo fazer outras coisas. E a gente tem também, nesse momento, inúmeros... cursos gratuitos. Exatamente, cursos gratuitos por universidades, inclusive, super reconhecidas. A FGV está com inúmeros cursos PUC, abertos, a PUC, enfim. Conquer, a escola Conquer, vários cursos de inteligência emocional, cursos de extensão e lives e conteúdos excelentes a qualquer hora do dia, porque a gente sabe que hoje a gente tem alguns ícones de negócios, né? Pessoas influenciadoras na área de negócios, são lives 4:30 da manhã, 5 da manhã, 7 da manhã, depois de noite, a noite toda, enfim, a gente, hoje, acho que de abril para cá, a gente tem muita coisa, e também, eu posso falar do LinkedIn, né? O LinkedIn, ele tem uma divisão, que é o LinkedIn Learning, e na pandemia, tem até uma revista com o Milton Beck, diretor do LinkedIn Brasil e América Latina, na capa da Isto é Negócios, se vocês quiserem depois acompanhar. É muito legal, ela está na internet,
para ler na íntegra, e é a era do LinkedIn, e aí o LinkedIn disponibilizou vários cursos de atualização gratuitos para quem tem a conta básica. Então, você é só ir lá, fazer o cadastro na rede social, né, que é uma rede social profissional, exclusiva, né, vamos deixar claro aqui, é legal enaltecer, e aí você já pode escolher os cursos para sua atualização. Os cursos, gente, são incríveis, foram gravados na Áustria, na sede do LinkedIn, com trainers famosos, pessoas que você pode seguir também no LinkedIn e acompanhar o conteúdo gratuito delas, né, dos instrutores. Os cursos são ótimos, porque eu sei que a gente hoje em dia não gosta muito de cursos pesados, né? Então, tem curso de 10 minutos, de 30 minutos. Então, aí da área de, assim, você pode escolher de desenvolvimento pessoal, de como usar o LinkedIn, de como fazer um bom currículo. Tem muita coisa legal, inclusive nessa área que a gente hoje está focando em empregabilidade, né? Então, assim, como manter a sua empregabilidade blindada na pandemia? É tudo isso que a gente está falando aqui. Carol, conta pra gente um pouquinho como que estamos internamente, né? Pois é, não, é bacana porque assim, a Mar já falou muita coisa que tem relação, né, com as duas frentes, vamos dizer assim, que a gente traz aqui hoje, que é como conquistar, mas como manter também, né? Eu acho que muito do que ela falou faz parte do que a gente precisa fazer, né, Marcela, para manter o emprego. Quando a gente fala de empregabilidade, não necessariamente, enfim, é só para uma recolocação, mas também para você se manter empregável, né, vamos dizer assim, para o mercado, enfim. Atraente, né? Isso, exatamente, a palavra correta, atraente. E aí, assim, para dentro da empresa, para o seu líder, para a sua equipe, né? Isso. Exatamente. Porque, assim, as oportunidades existem na organização também, né? Não só fora, você pode também mudar de área, enfim, você tem outras possibilidades que depende do quanto você também está preparado, está se atualizando para aproveitar a oportunidade quando ela surge, né? Porque o que a gente costuma dizer, né, Marcela, em termos de desenvolvimento, você tem que estar preparado para quando a oportunidade surgir, né? E não se preparar quando ela surge, né? Você já tem que ter vários desafios. Se você é algo, Tati, que a gente tenta desmistificar muito dentro das organizações de maneira geral, né? Quem é o dono da carreira, né? Quem é que vai... É a empresa que vai me direcionar para onde eu vou? Sou eu que tenho o poder, né, enfim, de gerenciar a minha carreira. Então, isso a gente conversa muito, né, quando a gente fala sobre carreira, sobre plano de desenvolvimento, precisa desenvolver. Né? Então, falando um pouquinho de mim, que eu acabei me apresentando no início, assim, eu né, comecei no RH há 9 anos, né, nunca pensei que poderia ser uma possibilidade de carreira. Eu acho que eu meio que cheguei assim, sem muito saber o que era, como estagiária ainda na Lafarge-Holcim, né, Tati? Enfim, já estou também, como você, assim, não 15, mas 10 anos já na Lafarge-Holcim. Comecei como estagiária lá em 2009. E aí fui me apaixonando, né? Comecei em treinamento e desenvolvimento, depois fui para benefícios, remuneração, e há mais ou menos uns 3 anos eu estou como business partner, né, que é o consultora interna de RH, que, enfim, aí realmente eu me encontrei, né, enquanto profissional, porque é uma área muito gostosa, né, se tem uma coisa que eu gosto dentro do RH é a parte de desenvolvimento, então, assim, acho que um pouco do que a gente está fazendo aqui, né, que é levar um pouco do conhecimento é isso, né, é gerar reflexões e poder impactar a vida das pessoas de alguma maneira, né, eu acho que se as pessoas que estão assistindo conseguirem levar uma mensagem que seja, mas que seja uma mensagem que possa impactar a vida dela de uma maneira positiva, acho que a gente já fica super satisfeito, né, Tati? Que é esse o nosso objetivo. Então, quando a gente fala de manter emprego, né, e aí falando muito, que acho que o fórum é muito falar também da pandemia, a gente fala de uma capacidade de se reinventar, né, de se adaptar, de se manter atualizado, como a Marcela bem falou, né, quando a gente fala de empregabilidade. Então, assim, a gente se viu dentro de um cenário totalmente novo, desconhecido para todo mundo, né? Enfim, onde a gente, enquanto recursos humanos, né, Marcela deve ter vivido isso, foi muito mais exigido nesse momento, né? Foi um momento que realmente a gente precisou dar apoio para a organização.
Então, a gente teve que ter uma capacidade de se reinventar assim, de forma muito rápida. E aí, de maneira geral, né? E aí a gente fala do RH, mas a gente fala enquanto profissional também, né? Criatividade, flexibilidade, e aí você tem que trabalhar também a autogestão, porque você tem que gestionar não só a sua carreira, né? O seu trabalho dia a dia, mas você começou a ter que gestionar também a sua casa, as suas rotinas, né? Junto, né? E como é que você faz tudo acontecer ali. De maneira bem inesperada, então a gente teve que segurar as pontas, né? E não tinha histórico, enfim, não tinha boas práticas, né? O que a gente costuma muito falar na empresa, né, Tati? Assim, a gente não tinha referência, então a gente realmente teve que criar. E aí, quando a gente fala assim, muito de fazendo um paralelo, né, com o que a Marcela falou, uma frente que eu acho muito importante a gente pensar, né, além da parte técnica, claro que é super importante a gente tecnicamente se atualizar, né, enfim, ter conhecimento, estar atualizado em relação às práticas do mercado, o que o mercado está fazendo, quais são as projeções futuras para a gente se preparando. Tem um lado também que é bastante importante quando a gente fala de diferencial dentro da empresa e tudo mais, que é o que a gente chama, que o mercado chama de soft skills, né? Que nada mais é do que as habilidades comportamentais, que são extremamente importantes, né? A educação tradicional que a gente tem, né, ainda muito forte no Brasil, ela não desenvolve a gente, né, no sentido de desenvolver as capacidades, as habilidades comportamentais, que nada mais são como a gente se relaciona com o outro, como, né, que esse relacionamento acontece, né, social, emocional, mental, enfim, relacionado também à personalidade de cada um. Então, a gente, junto com as habilidades técnicas, né, fazer um MBA, né, enfim, tá sempre se especializando, se atualizando na área de vocês, e a gente pensar também em desenvolver as habilidades comportamentais. Né? E aí, assim, o que o mercado preza mais em termos de habilidade? Né? Preciso desenvolver, eu tenho, não tenho? Eu estou aberto a receber feedback, né, para saber como é que eu estou e me desenvolver, o que eu posso fazer. Então, assim, pensar também nessas habilidades comportamentais como um diferencial para a sua carreira. Porque, assim, é muito comum, né, e a gente vê, né, já passou por vários casos, a gente contrata um profissional pela capacidade dele técnica, por ele ser muito bom, ter uma formação boa e uma experiência, mas muitas vezes demite pelo comportamento, porque não tem os comportamentos, enfim, adequados para aquela posição. Então, é algo que a gente tem que sempre estar no radar e buscar, né? Porque, enfim, comportamento a gente sabe, né? De realmente a gente entender, ter no horizonte o que a gente quer, né? E aí, falando um aceitar pouquinho... feedback, né, Carol? Nossa, e é difícil, viu? É difícil, realmente. Difícil. Ser aberto, assim, no sentido de eu vou ouvir, vou processar aquilo, ver o que realmente faz sentido e vou correr atrás para melhorar, né? E aí, falando um pouquinho, assim, das principais habilidades, né, eu comentei algumas, mas, assim, que o momento de pandemia exigiu muito da gente, realmente, né, adaptabilidade, flexibilidade, resiliência, né, realmente se reinventar, começar a olhar o copo meio cheio, né, olhar as oportunidades, porque, assim, gente, momento de crise sempre gera muita oportunidade. Né? Enfim, a oportunidade de se desenvolver, de ver coisas diferentes, de crescer, de amadurecer. Então, a gente realmente tem que enxergar os momentos de crise como uma oportunidade de crescimento. Certamente a gente vai sair, né, depois que acaba o processo, bem mais, né, enfim, maduro, profissional, enfim, com mais bagagem, mais casca, né, como a gente fala, para enfrentar novos desafios, porque assim, a única certeza que a gente tem é que tudo muda. Isso é fato, assim, não tem como a gente esperar que as coisas vão permanecer da forma que estão, porque não vão, enfim, hoje, enfim, como foi uma pandemia, daqui a pouco é uma crise econômica, enfim, como foi em 2015, pode vir de novo, enfim, são várias coisas que podem acontecer, então a gente tem que estar sempre com isso em mente, as coisas vão mudar. E aí é quando a Marcela falou, né, gente, vamos pensar no plano B, porque assim, as coisas mudam. E às vezes um desligamento, como a gente tem visto, né, o mercado está realmente se movimentando nesse sentido, não necessariamente é pela competência, muitas das vezes a gente vê que não é. Né? Enfim, a gente tem excelentes profissionais que acabam saindo da empresa, mas por uma questão de negócio, né? Por uma reestruturação, enfim, por uma condição econômica que a empresa está passando naquele momento, por uma necessidade específica ou até mesmo de permanência no mercado, né? De se manter competitivo no mercado. Mas não é por isso que, enfim, vou baixar a bola, não, vamos continuar, enfim, baixar
virar o jogo e se mantendo atualizado e procurando se desenvolver. Então, a gente fala muito também, né, que exigiu muitíssimo da gente, está exigindo até hoje, que é a inteligência emocional, né, realmente como a gente consegue controlar as nossas emoções frente a tantas coisas acontecendo, porque realmente não é assim, eu não tenho filho, né? Tati tem, né, Marcela? Eu não tenho também. Né, eu não tenho, então assim, eu fico outro dia eu estava falando, gente, eu não sei como uma mãe, né, consegue gerenciar a profissão, né, trabalhando em casa, em home office, e o filho também. É muito complexo, né? Você ter que gerenciar tudo isso e aí controlar as suas emoções. A gente, como mulher, também tem as questões hormonais também envolvidas no processo, então é realmente bem desafiador, né? Então, é algo que assim, a gente não nasce, né? A gente vai desenvolvendo ao longo do caminho, né? Uma outra habilidade também que a gente fala muito, enfim, que a gente propaga muito na empresa é a questão da colaboração, né, Tati? Assim, a colaboração nesse momento, então, é super importante. Realmente a gente está aberto, ter empatia com o outro, entender que está todo mundo passando por momentos desafiadores. Às vezes a gente nem sabe, né? Porque a gente olha, a gente conhece o profissional, mas você não sabe o que se passa em casa. Então, é realmente ter empatia, cuidado, olhar o outro, prestar atenção um no outro. Ainda mais com a questão da distância, né, Carol? Eu acho que a questão da distância exige mais ainda essa habilidade, né? Porque é isso, você tem que perceber o momento do outro num momento de pandemia que muitas vezes está trazendo inúmeros desafios, como, por exemplo, se manter animado e motivado para trabalhar no Com mundo energia, né? energia e tal. E com alta ainda, energia. exato. E ainda, além de tudo, ter que perceber tudo que está acontecendo à sua volta para conseguir manter um ritmo legal de trabalho e harmonia com as pessoas com quem você trabalha e entregar tudo que você tem para entregar, né? E aí, Tati, falando super bacana que você trouxe, aí eu vou fazer um adendo em relação ao papel da liderança nesse processo, né? O quanto é importante a liderança estar realmente atenta à equipe e promover esses momentos de integração, de colaboração, de engajamento, porque de fato a liderança é que vai dar o tom, né, para a organização. Realmente, assim, são momentos, a gente passou, né, por momentos muito desafiadores, eu acho que agora deu até uma estabilizada, né, Tati? Não sei se você tem esse sentimento. Enfim, claro que as demandas ainda continuam muitas, a gente tem muitos desafios ainda, mas eu acho que aquele alvoroço todo que a gente passou, né? Eu acho que está um pouco mais tranquilo, mas a gente ainda tem um caminho ainda, né, a Mas aí vem trilhar. outros desafios, né, Carol? Exatamente, É o desafio do aparecem outros. mercado, é o desafio de que a minha percepção é que nesse momento a gente está começando a ter alguns problemas maiores com pessoas, as pessoas muito tempo dentro de casa, então tá dando uma baixa nas pessoas por conta eu acho que do tempo, na verdade, Sim. né? Muito do momento E tem uma outra questão, tempo, Tati. Né? Vou complementar. A gente está com retomada, né, da economia e os líderes de algumas empresas precisam administrar o medo das pessoas voltarem para as empresas. Eu já voltei, né, para as empresas que eu atuo e realmente, assim, eu voltei faz 30 dias, né? Então, você volta com medo. Não vou falar que a gente não volta. Você não sabe como ir ao toalete, como tomar uma água, como conversar sentar com outra pessoa, né? Como lidar no dia a dia você com outra conversa pessoa. E você vai dando passo para trás. Enquanto ela vai dando passo para frente, aí é o novo normal. Sabe dar oi, né? Você dá oi, às vezes dá um soquinho, dá um dedinho, dá um bracinho. Gente, é uma coisa assim, e aí você pensa, será que eu tô neurótica? Né? Aí leva o alquinho com você, nossa, aí tem que limpar o computador. Né, ou você tem que levar o seu laptop, ou se o computador tá lá na empresa, tem que limpar, enfim. Mas eu acho que o principal é o líder administrar essa gestão emocional de todos que vão voltar de alguma forma, em escala, né? Com dias alternados. É outro fator bem importante.
que Sim, vai acontecer até o final do ano, né, gente? sim. Gradualmente, mas vai acontecer. Com certeza. No nosso caso, como a gente está numa indústria, né, a gente já teve que se adaptar, né, Tati? Enfim, porque as nossas operações não pararam. Não pararam. O administrativo tá em home office ainda, né? Mas as operações não pararam. Então, de fato, assim, administrar, né? Você tem que se adaptar ao novo cenário, né? Com todos os protocolos que são necessários. E administrar essa ansiedade também, né? Essa tensão, essa preocupação, esse medo, né? Porque, enfim, todo mundo tem família, todo mundo se preocupa, né? Não só com a Sim. sua saúde, mas com a saúde dos seus familiares também. Então, assim, é até bacana quando a gente fala assim, né? Enfim, até alguma das perguntas que surgiram, como já antecipando um pouquinho, tá? Desculpa. Vai lá. Mas é só puxando o gancho, mas assim, como é que as empresas fazem, né? Para, enfim, segurarem os ânimos, enfim, manter o clima. Assim, um dos pontos é o cuidado, né? Enfim, é realmente você ter o olhar, ter o cuidado, a preocupação, a empatia, entender também os medos, mas claro, a gente tem uma questão de negócio, a gente não pode parar, né? Porque, enfim, a gente precisa gerar, né? Mas a gente precisa pensar nas pessoas. Então, uma cultura de cuidado faz muita diferença, né? Quando a gente fala de manter um bom clima, né? Pessoas engajadas, enfim. Você se Mas é sentir ótimo, cuidado né, é muito Carol? bom, né? Eu espero Com que a gente certeza. mantenha esse sentimento e essa ação depois da pandemia também, Sim, com de ter certeza. um cuidado maior com o próximo. Na verdade, esse é um dos pontos que eu acho que veio da mudança da pandemia, na verdade, né? O maior cuidado com o outro, olhar mais para o outro, seja pessoa a pessoa ou até a organização, tipo, a Como um todo, liderança da né? organização como um todo, né? E aí, justamente por conta até desse trabalho remoto, sabe, Tati? Porque, assim, ficou mais difícil, né? E a gente tem que pensar, e agora, né? Porque, assim, era muito mais fácil. Você, sei lá, você trabalhando com o seu colega ao lado, você sentia ele meio assim, você parava do lado dele, vamos almoçar, vamos bater um papo e tal. Mas agora no remoto você não consegue, às vezes, ter essa sensibilidade, você não tem esse acesso tão fácil. Então, você tem que encontrar formas enfim, de promover esse momento, de entender, de ouvir o outro também. Então, realmente, o cenário é bem desafiador. A gente está se adaptando, é o novo normal, como a Marcela falou, né? A gente se adaptar também nessa retomada, mas se adaptar também em como a gente vai se relacionar na empresa, né? E com as pessoas também nessa condição remota, né? Uhum. E aí, assim, aí tem outras habilidades também que são super, super importantes quando a gente fala de se manter, enfim, de ter um diferencial em termos né, de profissional, que é comunicação, né, super importante, a gente trabalhar a comunicação, é algo que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, e assim, você tem que realmente dedicar e se esforçar esse tema, né, quando a gente fala de comportamento, tem que ter uma disciplina, uma constância, né, procurar ler, e aí você tem vários treinamentos, enfim, até as próprias plataformas que a Marcela citou, enfim, a FGV, tem também treinamentos voltados para habilidades comportamentais, tem muitos livros bacanas, enfim, também eu estou lendo um agora que eu estou achando sensacional, que é sobre comunicação não violenta, que é assim, super prático, te dá exercício, você consegue se ver numa situação. Então, a gente tem como buscar caminhos também de desenvolver e praticar, né? Praticar dentro da organização, nas relações, nos momentos, nas interações. Enfim, e aí orientação para resultado e liderança, né? Que aí a liderança passa por tudo, né, gente? Quando a gente fala de todos os temas, a gente acaba de alguma forma sempre esbarrando Esbarrando, na falamos liderança. juntas. Não é? Mas a gente sempre esbarra na liderança, não tem jeito. E que aí você até reflete, né, sobre isso, né? Porque a gente esbarra na liderança e a gente pensa, né? E os líderes, né? Recentemente eu li um artigo até de uma chefe minha no LinkedIn, Ana Campos, falando sobre isso, quem cuida da liderança, né? Porque, de fato, às vezes a gente pensa bastante nos empregados, a gente fala bastante do papel da liderança, mas e aí, né? Qual o olhar que, de fato, a gente está tendo, como a gente está preparando essa liderança para enfrentar esses novos desafios. E aí, gente, assim, de maneira geral, para a gente desenvolver habilidades comportamentais, é de fato se autoconhecer, né? É o primeiro passo. Eu preciso me conhecer, preciso saber meus pontos fracos, enfim, né? O que eu preciso desenvolver, minhas fortalezas, né? E
ser aberto ao feedback, ouvir, né, para que realmente possa gerar, né, algum impacto, alguma transformação, enfim, nos comportamentos. E aí, enfim, de maneira geral, assim, quando a gente fala de se manter na organização, a gente fala muito de comportamento. Claro que todas as questões técnicas também são bastante importantes. Eu acho que a gente tem que estar, né, como a Marcela falou, antenado ao mercado, a gente tem que estar sempre buscando se atualizar, buscando crescer, se desenvolver. E aí, crescer e desenvolver não necessariamente é só sendo promovido, né, e subindo de steps. A gente se desenvolve e aprende o tempo inteiro, a cada projeto, né, a cada atividade ou trabalho que a gente está tocando, tudo depende muito de como a gente se coloca, né? E aí, assim, e tem várias atitudes, né? Eu costumo ver muito as pessoas compartilhando e acho bem bacana, né? Que não dependem de talentos, né? Tem muitas atitudes que a gente pode implementar, enfim, colocar em prática no nosso dia a dia que não depende de talento. Pontualidade é uma delas, né? Ética, se dedicar, ter atitude, proatividade, né? Enfim, buscar o desenvolvimento, buscar o crescimento, não esperar, não ficar numa postura passiva, né? Não, vou esperar que a empresa faça, vou esperar, não. O que eu posso fazer, o que eu quero, ter em mente, assim, quais são as minhas expectativas, minhas ambições em termos de carreira, para que isso possa direcionar o meu desenvolvimento, a vontade de aprender, fazer mais do que o esperado, sabe? E aí a gente segue mais, ouvir assim, não, mas isso não está na minha descrição de cargo, mas aí você vai ficar sempre parado, enfim, naquele lugar, você não vai desenvolver, então você precisa estar aberto até assumir outras responsabilidades, ainda que não seja da sua função, mas é muito mais no sentido de eu quero aprender, eu quero conhecer uma coisa nova, enfim, me preparar de repente para um próximo passo de carreira, né? Energia, paixão, estar preparado, isso tudo não depende de talento, depende muito mais da nossa força de vontade, realmente, da nossa dedicação, o quanto a gente, enfim, quer aprender, quer se desenvolver. Então, é isso que a gente, né, busca num profissional aí, enfim, que a gente quer para a nossa organização. Muito bom. Meninas, deixa eu parar aqui um pouquinho, porque a gente está tendo bastante interação. Eu estava com problema de... não estava atualizando a minha coisa, me avisaram aqui, eu falei, pera, deixa eu aproveitar. Ler algumas mensagenzinhas e algumas perguntas. Então, primeiro comentário da Raquel Amâncio. Raquel, obrigada pela participação. Processo seletivo digital não é mais uma tendência, sim uma realidade. Muito bacana esse conteúdo, ela fala. O Leandro Bolzan, falando de currículo, tenho dúvidas. Pode de 2 folhas. Fotos, é viável ou não? Alimentá-lo com todas as informações de cursos extracurriculares e excesso, ou são excesso, ou são informações importantes? Bom, vamos lá. Você quer que eu já responda? Leandro, hoje realmente você pode ter assim 5 anos de carreira ou 20 anos de carreira, o ideal é otimizar o currículo em 2 páginas, 2 folhas, tá? Sobre os cursos e informações, cursos, eu sempre penso assim, olha, a gente poderia colocar de 2018 para cá, e, claro, filtrar os cursos mais importantes que você fez no passado, para realmente não colocar cursos de 2010 para cá ou do começo da carreira, porque senão realmente a gente vai ter um acúmulo de informação que hoje, o que acontece? Um headhunter, um recrutador, ele fica, a título de conhecimento para vocês, 6 segundos em um currículo vitae e num perfil do LinkedIn. Uhum. Então, por isso que a gente precisa fazer um currículo bem objetivo, né? Não esquecer do objetivo também, viu, gente? Porque o que eu recebo de currículo sem o campo objetivo, né? Você coloca os seus dados pessoais e depois já passa aí por uma questão de qualificação profissional ou experiência profissional e formação acadêmica, que são aí as estruturas do currículo. E ele comentou de foto, né, Tati? Isso. Olha, foto no currículo não é necessário, né? Hoje em dia a gente tem o nosso portfólio online, que é o LinkedIn, e lá sim a foto é muito importante. Uma boa foto
traz para você 12 vezes mais visualizações do que um perfil sem foto. Bacana. Muito bom. E aí, só um ponto para complementar, que assim, é importante, quando você fala de objetivo, e aí a gente fala de cursos, enfim, é bom direcionar para a vaga que você de fato está se Claro. candidatando, né? Então, enfim, você tem, sei lá, 20 cursos, mas você tem 5 que são bem específicos, ou, né, que são importantes, que vão te destacar para aquela vaga em específica, eu acho que é o que você tem que focar, né? Focar o currículo para aquela, de fato, para aquela vaga que você está se candidatando naquele momento. Legal. Bom, alguns comentários de que a Conquer é uma escola super legal e tal. Teve uma pessoa que comentou que fez o curso na GV e que o legal é que eles ainda estão liberando o certificado, né? Então, Que acho que essa é uma bacana. dica para todo mundo. Muito Isso é bom. super bom. A Márcia Lopes pergunta como manter aquelas pessoas de condição social menor, com restrição em boa tecnologia, falta de boa formação, serem inseridas no mercado de trabalho, como que elas conseguem se reinserir e como que as organizações sociais podem ajudar nisso. Quem começa? Eu posso começar? Pode. Tá. Bom, eu por exemplo, você pode ter uma questão aí realmente financeira, né, para se atualizar. Então, pensando nisso, a gente tem que pensar em plataformas gratuitas, cursos gratuitos, para dar o primeiro passo, né, Tati? Porque, independente da condição econômica ou social, cada pessoa, obviamente, tem que fazer por onde, né? Você é SA, a gente acabou de falar, a carreira depende de você vai chegar onde você desejar. Eu gosto de falar isso, né? Porque, obviamente, a gente já teve casos, né? Eu tenho alunos que começaram por cargos de base dentro da empresa e hoje são diretores, né? Ou enfim. Então, assim, você tem que se atualizar de alguma forma, tem que ter foco, claro, né? E eu acho que isso, o mais importante nessa pergunta da Márcia é você ter foco do que você quer estudar, ou que área você gostaria de trabalhar, ou que empresa você gostaria de atuar, e, obviamente, se atualizar dentro do possível, claro, né? Até porque, se você tiver foco, vou dar um exemplo. Você pode entrar numa empresa, num cargo de base, operacional, e você pode aproveitar os benefícios que a empresa te proporciona, né? Até em relação a estudo, e seguir. É o protagonismo, né? Que a gente sempre comenta, né, Marcela? E aí, Márcia, se a gente tem esse caso, né? Mas aí eu puxo muito também para os outros cargos e aí trazendo um pouquinho para a empresa. Muito, às vezes, esse discurso também, né? No sentido de mas o que a empresa vai fazer por mim? Não, mas o que você quer né? O que você quer de fato fazer? Onde você quer chegar? Então, né, parte muito o que eu quero, né? O que eu quero fazer, onde eu quero chegar, e aí buscar os recursos, né? Porque a gente vê que tem recursos, tem muitas instituições educacionais, então... Benefícios do governo, ProUni, né? Isso, exatamente. Para estudar, para mudar de profissão. Exatamente. Então, é muito assim, o quanto a pessoa quer e ir atrás, né? E aí, Márcia, entrando um pouco nessa questão de como as organizações sociais podem ir dando cursos, coisas desse tipo, mas eu acho que muitas organizações sociais também podem levar informações para essas pessoas. Então, onde buscar essas informações? Então, por exemplo, divulga a live de hoje para o pessoal, assim, que aqui tem inúmeras informações que podem ajudá-los. Divulga para eles lugares onde eles conseguem fazer cursos gratuitos. De repente, inclusive, tentar fazer pontes entre as pessoas que estão na base e as empresas, conversar, de repente, com o RH dessas empresas para ver como que pode ser essa ponte, como que pode ajudar as empresas a fazer isso. Enfim, eu acho que tem inúmeras formas das organizações sociais estarem apoiando. Além de buscar movimentos sociais e se engajar também
né? Porque é um caminho. Inclusive, inúmeras empresas olham se as pessoas têm algum tipo de engajamento, como voluntariado, coisas desse tipo. Então, isso é um ponto, inclusive, que as organizações sociais também podem ajudar, né? Networking, né? Porque quando você busca, você conhece pessoas diferentes e engajadas no seu objetivo. Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui da Andrea Santana. Como estabelecer os limites de trabalho em termos de horas e de conduta, mediante a empresa que ainda não se adequou a essa nova realidade e não estabeleceram políticas de trabalho? É bem interessante. Essa pergunta. É bem interessante porque isso vem acontecendo, a gente sabe disso, mas o que acontece, né? O home office, a gente, se brincar, a gente trabalha das 8 às 10 da noite, né? Fácil. E realmente é fácil, né? Eu vou te falar que às vezes nem porque a empresa está pedindo, mas porque você vai fazendo. E quando você olha o horário passado, você não se deu conta, né? Porque demanda sempre vai. Gente, eu li um livro de produtividade uma vez que ele falava sobre isso, né, gente? As demandas não vão acabar. E não acabam mesmo. Não acabam. Sempre vai ter demanda. Sempre vai ter. E aí, uma das habilidades que quando a gente fala de comportamento é o se autogerenciar, né? Vai ter que ter um momento em que você, claro, você tem, às vezes, dias que você de fato vai ter que precisar ficar até mais tarde, porque tem uma coisa mais o que chegou mais urgente, mas é o quanto a gente tem mesinha em determinado horário eu vou levantar, porque o trabalho vai continuar, isso é fato, amanhã vai ter de novo, enfim. Mas, Marcela, fica à vontade. Na verdade, você também precisa. É claro que um dia a gente pode ter uma reunião importante de um projeto que você está envolvido, e o que acontece? Nós temos, às vezes, 2 atividades hoje. É comum, né? E no trabalho remoto, quando você tem 2 atividades, às vezes colide 2 reuniões, né? E aí você realmente tem que ter muito jogo de cintura, tem que ter, assim, uma transparência, conversar com muita gentileza para administrar esse conflito, né, que pode parecer um conflito, porque a gente fica ansioso ou ansiosa, não tem como. Não tem. Porque você quer dar conta dos 2, né, dos 2 compromissos, e ao mesmo tempo você tem que atender bem. Então, aí você tem que negociar, eu acho. É uma questão de negociar. Olha, hoje eu não vou poder participar porque meu horário de trabalho é das 8 às 5. E aí, à noite, por exemplo, eu tenho um outro compromisso, eu acabei de citar, para conseguir... A transparência, né, Mar? Foi o que eu falei da transparência. E, às vezes, lembrar de cor, lida, transparente, e negocie com ele, vai dar tudo certo. Sim, isso aí. É isso. Muita gente falando do psicológico, que tem que estar sempre bem preparado nessa situação adversa. A Tamires comentando que a habilidade de comunicação é de suma importância no home office de uma equipe, né? Estarem sempre se comunicando. A Márcia Lopes faz mais uma pergunta aqui. Na atual demanda do mercado, o engajamento em ações voluntárias é uma boa experiência? As empresas valorizam essa iniciativa? Acho que a gente comentou um pouco. Já comentamos. Carol, que sim, se você né? quiser reforçar um pouco isso. Bastante, né? Empresa, né? Bastante, gente. Assim, acho que é uma excelente ferramenta, né, Tati? A gente fala muito de engajamento, né? Porque, assim, a gente, quando ajuda o outro, a gente se ajuda também, né? E eu acho que isso cria um espírito ali de equipe, de colaboração. É realmente muito gostoso participar. Eu tive a oportunidade de participar algumas vezes de ações nossas, né, na comunidade. E realmente, assim, você sai revigorado, né? E eu acho que cada vez mais o mercado está, né, vamos dizer assim, preconizando isso, né? Pessoas que realmente se engajam em problemas sociais, que estão, né, que não estão em silos, né? Ali olhando só para. Pode falar. Que eles têm uma causa. Isso é uma coisa. Eu sempre pergunto: você tem uma causa, né? Para a pessoa Bacana. discorrer sobre o assunto. É interessantíssimo. E aí, quando você tem uma causa, né, no geral, e aí você
vai trabalhar, né? Porque não é só ter uma causa, né, Marcelo? O que a gente busca é realmente pessoas que estejam engajadas, né? Engajadas na causa, Na exato. causa, né? Ah, eu tenho uma causa, mas aí o que você faz? Nada, né? Nunca fiz nenhum trabalho, enfim, mas eu acho legal, enfim, né, tenho essa opinião. Então, eu acho muito bacana e a gente tem um instituto, né, Tati, na nossa empresa que promove esses momentos, que dá oportunidade para as pessoas participarem. Então, eu acho que assim, é uma boa forma também, né, para quem tem essa oportunidade dentro das suas empresas, participem, é muito bacana. Eu acho que traz uma visão de mundo diferente para a gente, faz a gente, de repente, se você não tem uma causa, você vai encontrar, né, nesse momento, porque você vai se dar a oportunidade, né, de entender quais são os problemas que estão em torno ali, né, e não olhar só o seu, aonde você está, né, o seu silo, mas olhar para fora e ver quais são os problemas que estão ali ao entorno, de que forma eu posso, né, ajudar. E a gente faz muito isso com o Instituto, né, Tati? Eu acho que um outro ponto que a gente pode desenvolver bastante em atividade de voluntariado é o trabalho em equipe, né? Porque muitas atividades de voluntariado são em equipe. E eu lembro muito da primeira vez que a gente fez o trabalho, que a gente criou o programa de voluntariado dentro da empresa. Um dos primeiros depoimentos que a gente teve foi de uma senhora que ela servia café no escritório e ela foi fazer uma ação social junto com o presidente da empresa. E ela era a líder da ação. E aí ela falando pra gente, eu não acreditei que o presidente da empresa fez o que eu mandei. Uma atitude tão... E é isso, é você se colocar no papel do que normalmente no seu dia a dia você não estaria lidando. E dá mais abertura, né? Integra as pessoas, né? Às vezes você olha uma pessoa lá na dela, você já faz algum pré-julgamento, mas quando você passa por uma atividade assim, né? Que você tem a oportunidade de trabalhar com pessoas que você não tem muito contato e você vê o outro como uma pessoa, né? Enfim, você conhece, então você tem a oportunidade. Como o head financeiro da empresa, exatamente, o VP ou o analista, né? Exatamente, ali todo mundo... mesmo. Giovanni Antonelli, saber o seu papel dentro da organização é fundamental, mas o que faz se realmente crescer é o plus, o algo a mais. É isso aí. Bom. Esse tema do limite de trabalho é bastante interessante. Tenho muitos colegas dentro e fora do ambiente da empresa, inclusive servidores públicos que estão trabalhando com carga horária excessiva. Quem fala isso é o Dorgival. Estamos todos aprendendo a lidar com o home office e o gerenciamento do tempo é algo que é essencial nesse momento, né? Então, eu acho que, eu não sei se todo mundo sabe, mas existem inclusive cursos para gerenciamento de tempo, né? A produtividade. Gerenciamento de tempo do Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar, ele tem um livro que chama Tríade do Tempo. Eu trabalho bastante dentro do coaching, utilizo os testes, mas o site dele é maravilhoso, com muito conteúdo gratuito. O Christian, super recomendo. E aí, fazendo um adendo nesse tema de produtividade, gente, assim, é muito disciplina, né? Porque realmente você vai ter um método, né, que vai te apoiar, vai te dar recursos, vai te ajudar a se organizar, mas se você não tiver disciplina de implementar e colocar em prática, porque é um exercício mesmo, sabe? Tipo, você tá sentado, aí você tá fazendo uma coisa, mas cara, deu meu horário, mas eu vou ficar aqui mais um pouquinho. Porque às vezes a gente tem uma demanda excessiva, isso acontece muitas vezes, mas às vezes é uma questão nossa também, né, da gente querer zerar todos os e-mails naquele dia, zerar todas as pendências. Sim. Então você tem que ter uma disciplina de determinar os horários que você vai sentar, vai sair, enfim, e que você vai fazer suas outras atividades, porque, enfim, não é só o trabalho também, a gente tem que gerenciar uma série de outras atividades no nosso dia a dia para conseguir, de fato, implementar. Mas boa dica aí da Marcela, gente, vou procurar. Bom, aqui eu acho que eu li quase todas as perguntas, as interações. Eu queria ouvir... A gente também não está com muito tempo mais, mas eu queria trazer pelo menos mais uma perguntinha para cada uma de vocês. Então, Marcela, atualmente existem muitas formas para a gente se preparar para o mercado de trabalho sem sair de casa, especialmente graduação, pós-graduação, tal. Você tem dicas de onde a gente pode buscar esses conhecimentos? Então, acho que um ponto que a gente tem que comentar é que depois a gente vai colocar nos comentários, na descrição da live, inúmeros sites e, enfim,
Então, Marcela, se você quiser comentar mais alguma coisa sobre esse assunto, talvez Sim, fique à vontade. seriam, na verdade, buscar emprego, né, de casa. E aí a gente tem algumas opções. A primeira que eu passei, obviamente, é o LinkedIn, né? Hoje, a maior rede corporativa do mundo, que tem vagas excelentes de todos os níveis, né? De estágio, nível tático, gerencial, enfim, cargos de base também, viu, gente? Você tem oportunidade de conhecer a empresa, né? As companies pages dentro do LinkedIn, né? Toda empresa tem a página dela também. Você olha número de funcionários, vagas, é muito interessante. E a conta do LinkedIn, a título de conhecimento, também tem a conta básica, gratuita, e tem a conta premium, tá? E a conta premium, ela é uma conta paga, e aí ela tem alguns recursos, inclusive, para buscar recolocação profissional, é a Premium Career, tá? E também é legal vocês saberem qual que vocês devem assinar nesse momento. E a gente trabalha com alguns sites gratuitos, né? Que é o vagas.com. Gosto demais do Vagas, ele é super tradicional. A gente tem o Trampos, que eu também trouxe aqui, a gente vai colocar o link, né? O empregos.com, o Infojobs. É claro que esses sites de empregos têm aí a plataforma gratuita e aí tem depois também para assinar, né? Então, aí depende muito do seu planejamento financeiro para você se recolocar, mas é muito importante nesse momento agora, segundo semestre, retomada da economia, a gente vai ter bons meses para se recolocar e você precisa em casa se atualizar. E se atualizar é realmente, gente, ficar no mínimo 4 horas. Aí, obviamente, vai o cadastro na vaga, vai para o site da empresa ou vai pelas plataformas virtuais que comentou aqui para você iniciar os processos seletivos. Uhum. E aí você pode fazer uma escolha. Eu vou assinar um site, a Cato, por exemplo, né? Vou deixar aqui também como sugestão. E vou ter a conta básica do LinkedIn. Eu vou assinar uma conta premium do LinkedIn e vou assinar também um site de recrutamento. Que site de recrutamento? A título de conhecimento é a Cato, o Empregos, o Infojobs, enfim. É só para especificar, mas aí precisa. Você tem que aproveitar esse tempo, gente, porque meses excelentes para a gente retornar ao mercado até novembro. Então, a gente está no final de agosto, a gente tem setembro, outubro e novembro, até 20 Inclusive, a gente na Lafarge Holcim, a gente usa o vagas.com, né, como um site para recrutamento. Isso. Então, se, enfim, quem tiver em busca, quiser acompanhar as nossas vagas, é pelo vagas.com/Lafarge Holcim. Então, vocês conseguem acompanhar, se candidatar a vagas que tiverem disponíveis. Legal. E vocês acham que é um bom momento? Uma pergunta que surgiu aqui: seria um bom momento para pensar em uma transição de carreira? Se a pessoa está trabalhando, né? Entendo que sim. Olha, se ela está. Assim, eu estou trabalhando, mas isso acontece mesmo, viu, Tati? Por exemplo, a gente não sabia, né, que a gente ia começar 2020 com essa situação pandêmica, né? E que o vírus da China ia chegar tão rápido no Brasil e ia acometer o mundo todo. Então, você poderia ter aquele sonho de 2020 e mudar de emprego, né? O que eu acho interessante é você buscar ajuda, né, de um coaching de carreira ou de uma profissional especializada em transição de carreira para você atualizar seu currículo, LinkedIn, disponibilizar o seu currículo atualizado no mercado para você entender a temperatura do seu perfil. Eu acho isso muito importante para você saber se a sua área ela tá quente, né? Porque a gente tem algumas áreas hoje que estão aquecidas, como logística, TI, a gente sabe que não aumentaram as oportunidades nesse segmento. Então, se você tiver um tempo para olhar para isso, para não deixar, eu só vou começar em fevereiro de 2021 depois da vacina. Não é interessante esse pensamento. Lembra do método. A gente precisa planejar aonde queremos estar em 2021 e tem que começar agora. E aí eu acho que assim, o momento da transição é o momento que você acha que é oportuno, né? Enfim, a gente, como a Marcela comentou, né, é importante você ter em mente um plano B,
coisas podem acontecer, mas assim, eu vejo como o momento em que você se sente preparado e aberto para isso, né? Se eu estou, enfim, não estou satisfeito, enfim, ou não estou me adequando, porque se as empresas estão mudando muito, né, pelo cenário ou por questões do negócio mesmo, e às vezes você como profissional, você não está se adequando à cultura daquela empresa. As novas Né? demandas. As novas demandas, né? Empresas que passam por fusão, aquisição. E aí, gente, a gente tem esse poder de escolha, né? A gente tem que ter sempre em mente que a gente é o protagonista da nossa carreira, que a gente faz as nossas escolhas. Então, se eu não estou satisfeito, eu tenho esse poder de decidir. Né? E aí é quando você começa a pensar numa transição, será que eu estou no lugar certo, eu não estou? Será que meus valores ainda batem? Enfim, e aí você se faz esse questionamento, pensa, bom, agora é o momento. Não, ou você, né, eu quero... Protela. Exatamente. Então, assim, porque assim, eu acho que a gente fica um pouco até acomodado, sabe, Tati? Eu não sei se você tem esse sentimento, mas assim, depois de tanto tempo, você fica meio assim, né? Não sei, eu tô assim meio sem... Né? Mas assim, eu acho que é muito do momento de cada um, né? Você, como eu falei, né? Se autoconhecer, entender o seu momento, se tá legal onde você tá, de expectativa, dentro daquela organização. E se você vê que não tem, tudo bem, sabe? O mercado tá aí, enfim, tem várias outras empresas fazendo várias coisas, e aí você vai encontrar uma que se adeque às suas necessidades, ao seu perfil, às suas ambições, aos seus valores, enfim, seu propósito. Então, acho que a gente tem que pensar muito nisso, sabe? Onde eu tô satisfeito, eu tô vendo oportunidade, vai me levar onde eu quero ou não? Eu tenho que buscar uma outra coisa. Eu acho que a gente tem que ser transparente com a gente mesmo também, né? Com certeza. O momento, ele pede para você se planejar em relação ao que pode acontecer. Então, você precisa antever, né, o que vai acontecer, disciplina e vigilância. Sim. Porque até o final do ano a gente pode passar por outras reestruturações, né? Enfim, estou aqui dando um panorama de mercado de trabalho para 2021. Então, por isso que procrastinação e acomodação hoje, dentro desse mundo pandêmico, eles não fazem mais sentido, essas palavras não fazem mais sentido para nós profissionais de mercado. Muito bom. Muito bom. Meninas, infelizmente o tempo está acabando. Mas tá tão bom que a gente nem sentiu, gente. Nem sentimos, né? Mais umas 2 horas. Eu quero dizer para vocês que moderar essa live foi muito legal, que ela me permitiu identificar inúmeras sinergias, habilidades que a gente pode potencializar para se tornar mais forte, né? E para superar esses desafios atuais e futuros que a gente vai encontrar pela frente, né? Inclusive como profissional. Mas antes de terminar, eu queria pedir que vocês deixem uma mensagem final aqui para o pessoal. Fiquem à vontade. Bom, gente, todo mundo tem seu valor. É uma das coisas que eu falo para todos os meus clientes, né, e assessorados e alunos. Nós temos o nosso valor e aí a gente precisa sempre se perguntar: tô feliz? Tá legal? Meu coração tá tranquilo? Se sim, ok, continue caminhando, né? Segue o jogo. Agora, se tem algo errado, busque conhecer o mundo. Sabe, hoje a gente não tem mais escapatória depois desse mundo pandêmico, sabe? Não tem mais jeito. E é tão bom conviver com a gente mesmo, é maravilhoso. Quando a gente desperta para isso, depois é um caminho sem volta. Então, nós temos o nosso valor, procure o seu valor. Se você está ainda confuso, a hora que você encontrar, você nunca mais vai querer deixá-lo e deixar a si mesmo. Isso, muito legal. Que linda a mensagem. De seguir o nosso caminho, não se ponham numa posição passiva, né? Não, estou esperando aqui a empresa, eu quero saber qual é a minha trilha de carreira, enfim. Claro, você tem que saber quais são as suas possibilidades, mas não esperar que a empresa diga para você ou te direcione. Né, realmente seja o protagonista da sua carreira, né? Se autoconheça, né? Saiba o seu valor, como a Marcela bem disse, né? O que você quer, quais são as suas ambições e vá em busca disso.
né? Eu acho que quando a gente verdadeiramente quer e busca, as coisas acontecem, né? Elas aparecem uma hora ou outra. Tem que ter paciência, porque nem tudo acontece no momento que a gente quer, mas a gente tem que estar realmente se preparando, se planejando, olhando o mercado, né? Se mantendo atualizado e gerenciando a nossa carreira. Eu acho que esse é realmente o nosso papel. E é uma mensagem que eu deixo aqui, algo que eu tento disseminar muito na nossa organização e assim, sempre que eu tenho a oportunidade, porque é isso, né? A gente não tem que delegar algo que é nosso e a gente tem realmente a gestão sobre isso, gente. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar. Muito bom. Agradeço, Marcela, Carol, e todos os participantes. Foi um prazer participar, aprender com vocês. Obrigado a todos que participaram, fazendo inúmeras perguntas aqui. A participação foi super grande no nosso chat. Se inscrevam aqui no canal do Instituto Lafarge-Holcim, ativem as notificações. Ative o sininho! Fala, tá? Ative o sininho! Fiquem atentos às novidades. E não se esqueçam que a nossa próxima live é daqui 15 dias. Está programada para a semana do dia 31 de agosto. E o tema será Boas Práticas de Ações Remotas no Relacionamento Comunitário. Muito bom. Todo mundo vai receber depois o convite. Fiquem convidados para estarem com a gente nesse momento. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Até. Prazer.